Nessa hora eu parei, pedi pro segurança chamar meu filho. Eu tava indo atender uma pessoa no meu consultório, não queria deixar ele esperar. Entendi que não tinha como voltar o tempo, não ia desbater o carro. Entendi que esse cara, ele quer, claramente ele queria brigar e eu não tava com esse tempo. E aí eu que escolho o que eu vou fazer da minha vida. Não quero brigar, não vou brigar, ninguém vai conseguir brigar comigo. Muito bem, mais um Leadercast. Estava eu trabalhando no meu dia a dia quando eu recebo um e-mail da Cowork propondo conversar com uma pessoa. E aí mandou para mim: estou aqui, fulano de tal, véia da Porsche. Eu falei: mas que lá vem Big Brother Brasil, que é isso? Fui dar uma fuçada e descobri uma figura fascinante. Falei: cara, é agora que eu quero ela aqui. E foi rapidinho, a gente marcou em uma semana, Eu então sou estamos ágil. aqui. Só tem 3 perguntas aqui que são fundamentais, você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. As 3 da abertura você não pode errar de jeito nenhum. Seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Ana Cláudia, a minha idade eu acabei de fazer, então tenho 57 anos. Que beleza, uma garota. E eu sou psicóloga especializada em comportamento humano, com especialização em neurociência. Psicóloga, comportamento humano, neurociência. Vivendo pós-pandemia. Isso aqui parece galinha Não é? no milharal, né, cara? Pra você deve Maravilhoso. estar uma beleza. A verdade é que sempre teve, né? Sempre teve. E vai ficar melhor ainda, né? Que o negócio Imagina, tá indo para um lugar. imagina. Você nasceu onde? São Paulo, São Paulo, capital? capital. Paulista da Gema, é? Sim. Tem. Eu consigo ficar 3 dias no mato já ficando muito brava, porque eu preciso de buzina, poluição e barulho. É uma coisa impressionante. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Mudei para São Paulo com 18 anos de idade. Estou com 69. Então eu estou há 51 anos aqui na capital, né? E, eventualmente, eu vou lá. Meus pais lá e tudo mais, né? E é a mesma coisa, cara. Terceiro dia já começa a coçar, né? E o pessoal Então, de lá não entende. Fala, cara, eu não consigo entender como é que você vive naquele lugar horroroso. E aí eu chego lá, falo, a impressão que eu tenho é que eu estava numa velocidade a 180, você reduz para 90, na esperança de que vai acelerar em algum momento e não acelera. Tá tudo tranquilo, é, tudo na boa. Então, é bem isso. tem um choque aí, mas a gente vai falar mais disso aí. Tem irmãos? Tenho um, Um irmão? 5 anos mais novo. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Já foi. Faziam o quê? Minha mãe, ela era telefonista, mas na moda antiga, quando meu pai resolveu casar, tirou ela dessa vida. Segundo ele, mulher tem que ficar em casa cuidando de filho. Mas ele morreu muito cedo, né? Ele era comerciante, a Né? história dele é bem bagunçada. Ele foi com 9 anos, a mãe dele fugiu, era ele e mais 2, né? Minha tia, uma tia mais velha e um mais novo, e ele. E eles foram meio que fugiram porque o meu avô, que eu não conheci, batia muito na minha avó. E meio que eles fugiram. Porque ela tava cansada de apanhar e assim. E eles tinham que sobreviver. E meu pai vendia limão no farol, com 9 anos. Então meu pai sempre teve, tipo, como comerciante, vendedor, né? Ele desenvolveu isso. E ele foi depois trabalhar com vendas e tudo mais. Tinha uma mini distribuidora de palmito, Uhum. que foi que eu assumi depois, quando eu tinha 19 anos, ele tinha 50. Ele tinha diabetes, ele desenvolveu diabetes emocional com 35 anos. Só que naquela época não tinha o que tem hoje, né? Restaurante Aquilo, essas coisas não existia. Então ele comia no boteco, eu comia aquele negócio, como é que chama? Torresmo, O ovo ovo colorido, a colorido, essas linguiça. coisas. E ele tinha preocupação só com a vista, ele não queria que tivesse problema com a vista, mas o resto ele não se importava. E dito e feito, a diabetes conseguiu, né, por conta disso, ele infartou e entrou em coma. E como ele tinha tirado minha mãe lá, minha mãe não trabalhava. E, resumindo, eu tive que assumir o negócio dele, que era pequeno, mas era o que sustentava a minha família. Só que eu não sabia nada de nada, porque ele era o cara que... Ele era machista, né? Ele achava que mulher não tinha que saber das coisas, etc, tal.
E meio que eu tive que assumir o negócio lá. Você Mas virou sem saber nada. Você virou uma empreendedora na porrada. Na porrada. Na porrada. A ponto de ter um episódio na minha vida absurdo. Porque o que acontecia, né? O meu pai, ele vendia palmito para pasteleiro. E palmito para pasteleiro, tecnicamente falando, não é palmito, é açaí. É um tipo de palmeira, vamos dizer assim, mas não é considerado palmito. Só que o açaí, hoje todo mundo come, né, o açaí. Sim. Mas naquela época, só quem morava em Belém que comia o açaí. Porém, ele tinha entre safra e tudo mais. Depois eu peguei entre safra, né, porque aí eles tinham que tirar o fruto, eu tinha que esperar tirar o fruto para poder cortar a árvore lá. E o que aconteceu foi que, como meu pai era o único que lidava com essas pessoas lá de Belém do Pará, quando ele simplesmente entrou em coma e eu assumi lá, tinha mercadoria para eu vender e eu fui fazendo o que dava, ele só tinha um senhor que ajudava ele a carregar o carro. Eu conversei com esse senhor e falei, ele vende para quem? Ah, vende para pasteleiro e tal. E eu, na minha cabeça, fui tentando montar uma estratégia, tipo, bom, se ele vende para pasteleiro, eu vou lá na feira, né? Na minha cabeça. Ué, o que eu podia fazer com 19 anos? Só que o que aconteceu? Meu pai ficou alguns meses em coma, bastante, então, assim, não lembro agora. Mas o cara de Belém achou que meu pai tinha dado o golpe, porque meu pai parou de pagar, né? Claro. Parou de pagar. Eu também ninguém tinha a contabilidade do meu pai, um rolo. Ele usava aquelas pastinhas, sabe? Naquela época chamava 007, aquela pastinha que tinha o caixa, ou não sei o quê, mas eu nem sabia da pastinha. Bom, no resumo, ele fez uma denúncia dizendo que a gente fabricava palmito. Um dia eu cheguei lá de manhã e tinha alguns camburões na porta, assim. Tinha o IBAMA, tinha a Polícia Federal e tinha mais um outro. E aí esse senhor que trabalhava com meu pai já estava lá dentro, preso numa sala, e eles me colocaram em outra sala e me fizeram jogar tudo no chão. Abria, eles não podem mexer na gaveta. Eu não sei hoje, estou falando de uma situação que eu vivi. Mas tinha que tirar as coisas da gaveta e jogar no chão, porque no chão eles podiam mexer. E eu nem sabia o que tinha nas gavetas, né? E também, mas não, tecnicamente falando, também não tinha nada. Mas ali eu tinha certeza que... Eu imaginava assim, meu pai deve mexer com droga, né? Só pode, porque tudo isso, a gente não sabia o que ele fazia, né? Uhum. Mas na verdade não era uma denúncia. E a minha mãe teve uma lucidez lá de chamar o contador, né? E o contador veio e resolveu lá o que tinha que resolver e a gente conseguiu tocar a vida. Mas assim, pra mim foi um susto muito grande. Imagino. Porque eu estreiei já Imagino. ladeira abaixo. Nesse momento aqui da conversa era a hora que eu perguntava, vem cá, você tinha algum apelido quando era criança? Tinha. Qual é que era? Claro que tinha. Eu sou ruiva. Sim. Só que meu cabelo era bem pior, né? Bem mais vermelho. E a princípio, o meu apelido era todos que você imagina Relacionado ao cabelo vermelho. Desde o fósforo. O pior é o arroto de crush. Esse é o pior. Na época, crush, pra quem não sabe, era uma bebida. Mas aí eu aprendi a me defender. E aí eu peguei um slogan da Fanta, que eu falava que crush não, mas Fanta, laranja gostosa por natureza. É isso aí. Porque né? Então eu já entendi que assim... Era muito louco, porque quando eu nasci e entrei na escola, né? Porque eu entrei na escola muito pequena, eu já via que tinha alguma coisa muito diferente. Meu pai, cabelo preto, minha mãe, cabelo preto, a família inteira, cabelo preto, e eu você vermelho. saiu ruivo. Era minha bisavó. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada nesse lugar, né? E eu não sei o que aconteceu, mas eu brinco, eu falo que acho que os ruivos procriaram, né? Porque agora tem muito ruivo, mas na minha época não tinha tanto assim. E no colégio inteiro só tinha eu. De ruiva. Falei, eu realmente achava que eu era um ET. E me xingavam não, né? Que bullying era uma coisa que naquela época era normal, né? Então as pessoas tiravam sarro. Na época eu lembro que tinham dois prédios que pegaram fogo aqui no centro da cidade. Um era Joelma, o outro era Andraus. Sim, e me chamavam de Joelma, Andraus. Vela, fósforo. Vem cá, o que o arroto de crush queria ser quando crescesse? Seria o quê? Queria ser quando crescesse? Eu não tive muito...
eu não tive isso. Eu não tive isso, porque, deixa eu explicar, agora vamos voltar um pouco. Com 16 anos, eu tento me matar. E 16 anos, você vê, eu fui lá, o bagulho era 19, né? Lá na história do meu pai era você 19. com 16 anos, você tá com 57? 7. Acabei de Então fazer. 41 anos atrás. Nós estamos falando de Eu nasci em 69. 1980 e alguma quebradinha. Isso. Tá. Quando o suicídio de adolescente não era moda, né? Não, é que na verdade não é que é moda, né? O problema é que hoje tem gente olhando para isso. Porque Aparece mais. Quando você vai nos dados, você vê que sempre teve. Sim. A diferença é que hoje tem influência, hoje tem até coisas, né? Tipo, tinha a história da baleia azul, né? Que era fazia o duvido que você faça e Sim. etc. Tem um negócio meio estranho hoje, mas é porque a internet abriu isso. Uhum. Mas a adolescência, ela é um momento muito perturbado. Ela é o momento mais importante da vida de qualquer indivíduo, mas é o mais perturbado. E é simples de entender. A gente é criança, a criança ela tem foco muito no agora, ela vive tranquilamente, ela cria, a criatividade dela, ela é livre, né? Não estou falando de crianças que viveram traumas, etc, né? Como abuso e tal. Eu estou falando crianças que tiveram uma infância tranquila. Ela é muito lúdica, ela tem imaginação aflorada, a criança não tem barreira, a criança não tem preconceito, a criança... Só que quando entra o hormônio sexual, por volta, né, quando a menina ou o menino é diferente, mas o dele é mais espaçado, mas da menina tem um crivo, que é a menstruação, né? Uhum. E normalmente acontece com 12, 13 anos, né? 14. E quando entra o hormônio sexual, por que é a fase mais importante? Porque agora o jovem, né, ainda ele se vê criança, mas sentindo coisas estranhas que ele tem até vergonha de falar daquilo. E ao mesmo tempo, quando entra o hormônio sexual, a criança ela tende a se afastar da família, porque é uma coisa estranha. Mas para que isso acontece? Porque agora a criança não é mais criança, ela já pode engravidar e ela tem que ter critério de conduta. Para isso ela precisa ter crítica, e crítica é sobre indivíduo, sou eu comigo mesmo. Só que não, eu brinco, eu falo que o cérebro não manda e-mail. Ele manda situações estranhas, crescimento desconjuntado, muito peito, pouco peito, sem bunda, muita bunda, cabelo diferente, tudo diferente. Pelos em lugares estranhos. E coisas estranhas que acontecem, né? Então o menino tem ereção, a menina olha para a parte genital, né, de alguém e acha estranho estar olhando para aquilo, mas não sabe o que é aquilo, não sabe. É tudo muito estranho. E ao mesmo tempo, ela se discrimina da família, então ela se afasta. Então, por exemplo, quantas mães não falam para mim assim: puxa, antes eu beijava, abraçava, e meu filho me empurra. Sim, ele empurra porque quando você chega com o seu peito nele, ele sente coisas esquisitas. Então ele tem que se afastar. E a menina também. Só que isso é pouco dito, é pouco falado. Mas, como eu falei, é muito importante. Toda casa que tem um adolescente tem treta. E por que tem treta? Porque o adolescente, como indivíduo, além dele se afastar, ele também vai testar o que está no controle dele. Então, por exemplo, a primeira coisa que todo adolescente faz é não tomar banho. Porque antes o banho era uma obrigação que os pais colocavam. A única coisa que ele tem controle sobre a escolha dele é não escovar o dente e não tomar banho. Então ele vai tentar pôr isso na vida dele. A impressão que eu tenho é que ele vai testando os limites, né? Deixa eu ver se eu consigo não expandir. Eu quero expandir meus limites, né? Não é limite, é escolha. Uhum. Não é limite. Limite é o que a família sente. Porque como ele sai do controle da família... Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele deve... Até então ele estava encaixado num sisteminha. Tá tudo certinho, né? Uhum. Eu vou até aqui, vou até ali, tá tudo sob controle. Mas não era a escolha dele, era... Não, pois é, alguém definiu que essa é a hora de dormir, agora tomar banho, agora é hora de escovar o dente, tem que fazer e não reclama. Uhum. E de repente ele sente que ele começa a ganhar autonomia e fala, bom, pera um pouquinho. É que ele não sente assim. Talvez eu não deva
talvez eu não deva fazer, não tô com vontade de fazer isso agora, por que eu tenho que fazer? Né? Isso, então. E aí ele vem contestar. Então, contestar é a crítica. Sim. Então, é por isso, não é uma questão, né, que a gente fala, não é uma questão do limite, ele não tenta expandir, ele tenta pôr a escolha dele. Uhum. Só que óbvio, né, se a família está acostumado a fazer tudo ali com tranquilidade, agora o cara já não quer, ou a menina já não quer mais tomar banho, Sim. ainda mais depois de menstruar. Entrou um elemento Então, desestabilizador aí na família. muda tudo Sim. e aí começa a ter, inclusive, o complicador dentro do pai e da mãe. Porque o pai pode achar que é a mãe que tem que fazer essa influência, a mãe pode achar que é o pai, e aí eles brigam como casal, porque eles começam a julgar por que o filho não toma banho, como assim, sendo que... Então, isso é muito... devia ser muito explicado, Uhum. que sim, isso vai passar, é uma fase de extrema importância para qualquer indivíduo. E, posto isto, imagina que eu nasci numa família, a minha mãe, ela tinha bipolaridade. Mas, na verdade, a minha mãe tinha depressão. E depois que a gente descobriu que minha mãe tinha depressão maior com ideação suicida. Mas a minha mãe, como ela era muito... A depressão dela era muito paralisante, ela foi internada algumas vezes e tomou eletrochoque, choque na cabeça. E uma dessas, ela mudou a doença dela mudou. Então ela virou bipolar. É um negócio meio complexo isso, mas dentro dela, provavelmente ela já tinha uma predisposição a isso, porque é um transtorno de personalidade, Uhum. e meio que isso desencadeou. Então a minha mãe, ela já tinha uma dificuldade, por exemplo, ela nunca me levou na escola, porque ela acordava 1h da tarde. Então tinha coisas que aconteciam na minha casa que eram difíceis. Por que difícil? Não por viver ali, porque ali era tudo muito... Eu tive tudo que eu precisava. Mas eu tinha parâmetro, que eram os meus amiguinhos, as mães e os pais, né? E por conta disso eu via que tinha uma coisa muito diferente. Como eu era vermelha e também via que ninguém era, então tudo vira parâmetro, né? Porque o cérebro funciona por parâmetro. Sim. E naquela ocasião, acontecendo isso, junto com o meu crescimento desorganizado, que é normal entendendo que assim, meu pai trabalhava muito, porque ele entendia que carinho pro meu pai era dar coisas que ele não teve. Então ele tinha que trabalhar muito. Ele nunca falou não pra minha mãe. Ele deixava minha mãe gastar, só que ele tinha que correr atrás, ele era vendedor, então ele tinha que estar o tempo inteiro tentando vender tudo. Ele vendia de tudo. Tudo em relação a alimento, conserva, etc. E aí eu tentei, eu lembro que eu entrei nessa pira de que achar que eu era inútil, porque por conta disso tudo, né? Porque você se destaca da família, tanto que é muito comum o jovem tentar achar outro grupo, né? É Sim. muito comum ele ser punk, ser dark, ser qualquer outra coisa que ele se identifique ali. Eu não me identifiquei em nada e eu saí do grupo da família, né? Porque do grupo da família eu tenho que falar com cuidado, né? Porque a pessoa vai achar que é no WhatsApp. Não é do WhatsApp, naquela época não tinha. Estamos em 1980 e alguma coisa, sem WhatsApp. E eu me discriminei ali, não achei nada, e esse crescimento desconjuntado, e eu vermelha, meio cansado de tanto bullying. Falei, cara, Vou dar um fim nisso. Vou dar um fim nisso. E aí eu peguei todos os remédios da minha mãe e tomei com álcool de cozinha. Quando eu falo isso é engraçado, porque tudo na nossa vida é atemporal, né? A experiência, né, do cérebro. E quando eu falo isso, a minha garganta queima. Porque eu lembro do álcool, tentando engolir o remédio. Uhum. Porque eu falei, cara, de alguma coisa eu vou morrer, né? Ou é disso, ou é do... alguma coisa vai acontecer. E aí, óbvio, né? Dá pra perceber que eu fui salva, tô aqui. E a partir... Mas você chegou a ingerir tudo. E você entrou em... Sim, mas eu não... Achou? Não, e aí a história que me contam é uma história muito louca, né? Louca assim, eu morava num prédio e eu tinha uma amiguinha, eu era no 3º andar, essa amiguinha era no 4º andar. E essa menina não estudava comigo porque eu repeti um ano, eu tive um problema de reumatismo no sangue eu não lembro agora a idade, mas era na 3ª série primária. Você tá falando dos negócios que eu nunca ouvi na minha vida. Você falou que seu pai sofreu de como é que é? Do sangue que lá? Eu nem terminei. Não, como é que é o do sangue lá que seu pai teve? Diabetes.
emocional. Diabetes E emocional. agora você está falando de reumatismo no sangue. É. É um ET, cara. Então, tá vendo? Eu falo, ninguém acredita, mas beleza, né? Tô aqui ainda. Alguma coisa eu tenho que fazer nessa terra. Ai, meu Deus do céu. Que Mas eu salvado. tentei ir embora. Tá. Não deixaram. E não deixaram mesmo. Porque essa menina, que não estudava comigo, resolveu. Ela era super CDF, super direitinho. Ela resolveu que ela ia cabular a aula naquele dia. E ela apareceu na minha casa, tipo 6 da manhã, segundo ela. Porque a aula era 7. 6 da manhã ela resolveu aparecer lá. E ela chega lá e ela vê a porta da minha casa aberta. A porta aberta. Sendo que minha mãe era aquela louca do Trancar tranca tudo, 15 sim. vezes a mesma coisa. Aí ela me acha no quarto, então ela ia lá pra dormir lá. Coisa que ela nunca fez. É um negócio muito estranho. E aí foi ela que me achou e chamou todo mundo, aí eu não lembro direito, mas o que eu lembro é que eu tava, é como se eu tivesse morrido. Eu deitada, então minha visão era deitada, vendo minha tia que veio de Santos, falei, gente, morri mesmo. Morri, mas eu, na verdade eu tava no hospital, é que acho que tomei tanta coisa que eu fiquei meio apagada, mas vendo tudo, vendo eles falarem, nossa, mas por que ela fez isso? Que absurdo, ela era muito nova, Porque se tua a amiga não gente não tivesse ido, sabe. talvez você tivesse... Não, mas aí não era pra ser, Eu tava né? ouvindo agora de manhã a live do Laudelino, lá do Rio de Janeiro, grande figura, ele faz umas lives diárias muito legais. E ele tava contando uma coisa lá que eu até parei para ver direitinho, porque como é pitoresco aquilo. Ele falou que ele tem tratamento de coluna, e ele foi fazer o tratamento dele. Saiu 20 minutos da casa dele, pegou o carro lá no Rio de Janeiro, foi, chegou lá e a hora que ele foi entrar, ele descobriu que ele errou o dia do tratamento. Não era aquele dia, ele tava no horário, mas tava no dia errado. Não, o seu dia... Como assim, cara? Não, puta, mas como é que eu errei o dia? Errei o dia. Aí ele saiu, falei, saí, fui pegar meu carro. De repente, de trás de um carro, sai um garoto, um rapaz, com uma pastinha cheia de currículo. O garoto, triste de montão, veio falar comigo, pedir ajuda, que ele estava ferrado, estava distribuindo currículo para todo mundo, não conseguia, era garçom, não tinha um emprego, estava desesperado, precisava de ajuda. E ele falou, cara, eu tive a chance de ajudar aquele garoto. O garoto começou a chorar, ajudei, pô, foi muito legal. E depois eu parei para pensar, falei, cara, eu não errei o dia. Eu estava lá para ajudar esse moleque. É isso aí. Eu fui lá para ajudar esse menino. É isso aí. Essa menina apareceu na tua casa para salvar a tua vida. Foi. Tem alguma coisa no universo que... Tem, porque depois vai piorar a história. Mas vai piorar pra bom depois. Então vai, manda aí. E aí, nessa situação, quando eu volto, né? Aí a prima da minha mãe chegou pra mim, que era a mais esclarecida da família, virou pra mim e falou assim, olha, a gente precisa conversar porque eu vou te contar uma coisa, você não é nova neste lugar. A sua avó se matou, sua bisavó se matou, sua tataravó se matou, sua tia, irmã da sua mãe, se matou. Logo, o que a gente achou estranho não é você tentar. O que a gente achou estranho é que você está muito precoce. Porque elas morreram com 35, 34, 42. E você resolveu fazer isso com 16. Então, a gente chegou à conclusão que você deve estar se sentindo gorda, porque você está um pouquinho fora do peso, porque bullying continuava, né? Falei, caralho, velho, fiquei viva para continuar a porra do bullying. O bullying continua. Não valeu nem tentar morrer. Então a gente vai te pôr num regime. A conclusão delas é que você tentou se matar porque estava... Na cabeça delas, é meio que elas entendendo a adolescência na visão dela de, tipo, ela tá fora do padrão. Então eu acho que pode ter sido isso. E o divertido, né, dessa história é que quando eles me colocam nesse regime, era um pacote de coisas que o médico fazia tal, e tinha 4 sessões com uma psicóloga. Que a hora que eu entendi que tinha uma pessoa que não ia falar pra mim de comida e sim de emoção, eu falei, é com ela que eu tenho que falar, né? Porque como todo bom adolescente, depois que eu vi que eu era mais do mesmo, então o que a gente tinha? A gente tinha depressão maior com ideação suicida. É no gene feminino. E aí, quando eu percebi que eu era mais do mesmo, eu me senti uma idiota, eu falei, agora eu vou ficar viva. Aí eu virei para essa psicóloga, contei tudo isso, falei assim, agora eu decidi ficar viva. Me ajuda aí, como é que fica viva? Aí ela falou assim, puxa, só notícia ruim. Ela falou assim, eu sinto muito, mas a psicologia, ela só dá acolhimento e lugar seguro. E eu pensei, eu tinha isso lá.
não foi suficiente. Eu tô na roça, então. Mas como todo bom adolescente, que vira a mira muito rápido, eu fiquei com raiva dela, dei uma agarradinha de ódio ali. E falei, agora eu vou provar pra ela que deve ter explicação nas coisas. E eu morava na rua da PUC, ali na faculdade. Eu atravessei a faculdade, a rua, fui lá na biblioteca da PUC e perguntei pra bibliotecária, falando assim, quando eu sinto um negócio aqui, ó, no peito, eu sinto uma coisa, um aperto, assim, dá vontade de chorar. O que você acha que é isso? Aí ela, angústia. Falei, e tem explicação? Ela, tem. Falei, mas tá no livro? Que eu quero o livro, né? Tem. Ah, então me mostra aí. Mostra. Ela ia lá, catava, não lembro os autores, não lembro nada. E eu lia sobre aquilo, xerocava, voltava pra ela e falava, olha aqui. Dona Google. Olha aqui. Dona Google. Olha aqui. Tupiniquim, né? Olha aqui. Mostrava assim o papel pra ela e falava assim, olha aqui. Esse negócio que eu aperto aqui, que eu sinto isso aqui, chama angústia. Você sabia disso? Meio que dizendo pra ela, ó, eu sinto isso. Eu sei que eu fui fazendo assim várias coisas e aí ela entendeu a minha real necessidade, se descolou daquele lugar e começou a decodificar as coisas que eu levava pra ela e tentando aplicar na minha vida pra me dar ferramenta, né, pra sobreviver. E eu fiquei com ela 20 anos. Então, hoje eu sou boa no que eu faço, não é porque eu fui na faculdade e peguei as coisas, é porque eu apliquei na minha vida. Eu sobrevivi a uma genética. Ela te inspirou a ir para a faculdade Não. para estudar? Ela dizia que a faculdade era uma porcaria. Não digo assim, a faculdade em si, eu digo, você olhar e falou, pô, que legal, eu quero fazer isso na minha vida. Não. Também não? Não. Tanto, e por quê? Aí vamos no desenvolvimento humano. Um cérebro pronto com todas as funções e tudo, todas as circuitarias ativas, ela é com 24 anos. Uhum. Em torno dos 24. Então, tudo que você fizer antes, então, escolher uma profissão com 17, fazer uma faculdade, é tipo como se não houvesse amanhã. É. Então, por exemplo, eu fui fazer administração porque uma amiga minha foi fazer. Só por isso. E óbvio, mas o que foi legal? Que dentro de administração, em 89, eu descubro o coach. E olha que loucura. Quando eu descubro o coach, que nem se falava nisso aqui, que é uma ferramenta de chegar na meta, realizar a meta, né, americana, que veio, né, dos Estados Unidos, o coach. Quando eu comecei eu fui estudar isso, e quando eu comecei a aplicar o coach, eu vi que o coach estava errado também. Porque como eu sabia como é que o cérebro funcionava, como é que tudo funcionava, que eu brinco, eu falo que eu tenho o manual da porra toda. Quando eu vi que tudo como é que funcionava, eu percebia que o coach só fazendo pergunta também não adiantava, porque tinha uma pergunta do coach que era assim: o coach você só pode fazer pergunta, tá? Você que determina por exemplo, eu vou te atender, você que determina a meta e eu vou fazer todas as perguntas estruturadas para você se aproximar da sua meta e a gente vai sair em toda a sessão nós vamos sair com 3 ações simples, e são ações simples mesmo. E você não tem como não chegar na sua meta, porque se você não faz a ação que você mesmo disse que ia fazer, vira demanda e eu vou te questionar por que você não fez. E ela vai voltar a ser a meta. Esse é o coach raiz, né? Coach raiz. Esse é o coach raiz. Que é igual um jornalista raiz. Isso. O jornalista raiz faz perguntas. Isso. E o entrevistado expõe a sua opinião, todo mundo ouve aquilo e tira a sua conclusão. É isso. O jornalista novo dá opinião, faz tudo. puxa o tapete, sacaneia, exato. acha que ele é o... Mas o coach tinha uma pergunta que era assim: eu vou te perguntar, você só pode fazer pergunta. Então, por exemplo, eu falo, a sua meta é trocar de carro até o final do ano, beleza. Aí eu vou falar pra você assim, tá, como é que você pensa em fazer isso? Aí você fala, vou pôr papel no meu carro, vou vender o carro atual primeiro, vou pôr um papel. Tá, quando? Que horas? Até aí tá tudo certo, que é isso que vai te levar a realizar as coisas. Só que chega uma hora que eu chego pra você e falo, tá, você já falou 3 coisas que você vai fazer. Eu falo, tá, e o que mais você pode fazer? Aí você fala, putz, você fala mais uma. Eu falo, e o que mais você pode? E o que mais? E esse o que mais é eterno. Só que chega uma hora que você fala assim, você inventa. Porque você não aguenta, você fala, sei lá, não sei.
Aí você fala, tá, aí eu falo, se você soubesse, qual seria? Ah, não dá. Aí vira um inquérito policial. Uhum. E aí eu comecei a mudar o formato. Como é que eu faria isso? Como é que eu chegaria na mesma situação, só que usando... Você estava clinicando nessa época? Você Não. estava fazendo o quê? Você estava Não, eu estava dentro da faculdade de especulando. administração. Tá. Ok. O coach, ele é para realização de meta dentro das Ok. empresas. Ok. E aí eu comecei a ter muito resultado. Muito resultado. E as pessoas começaram a me querer, né? Como coach. E eu falei, nossa, divertido esse negócio. Só que, passado um tempo, que isso durou, eu atendi um cara. E esse cara virou pra mim e falou assim, nossa, mas você mexe com coisas muito complexas. E isso envolve emoção. Você não acha que... E você não é psicóloga. Aí ele falou, aí eu falei pra ele assim, você acha que seria importante ser psicóloga pra... Te deixaria mais confortável uma psicóloga? Sim. Ele, sim. Eu falei, então tá bom. 5 anos depois, eu voltei. Você foi pra universidade Fui. e tirou um diploma de psicólogo. E aí, quando virou o coach, que todo mundo agora é coach, não agora, né? Lá atrás já todo mundo era coach, aí eu fui fazer neurociência. Mas agora eu já entendi que todo mundo também vai virar neurocientista, então é uma sequência, agora né? agora eu sou empresária, que aí empresário é empresário o tempo inteiro. Até porque pode ser qualquer um, pode ser empresário de qualquer coisa, né? Entendeu? Tem um lance na sociedade que ela escolhe um tema, bota na moda, destrói aquilo, vira piada, né? Exato. Cara, eu sou palestrante profissional há mais de 30 anos. E eu sou de uma época em que palestrante se fala de boca cheia, né? Pô, palestrante. Tinham 4 ou 5 no Brasil, eu entrei no rolo e comecei a fazer também. E aí fui vendo o termo palestrante ser destruído, né? Aí vem o coach, destrói o coach. Aí vem o mentor, destrói o mentor. Aí vem o... Tá indo pro mesmo lugar. Agora é o neuro, é isso? Neurociência. Neurociência. Só que assim, né? Só voltando um pouquinho, então eu falo que eu fui a aluna mais implicante da faculdade. Porque quando a pessoa me dizia aquilo, eu dizia, não funciona. Aí ela, não, mas isso é assim. Eu falei, não, pode até ser assim, mas não funciona. Porque eu apliquei na minha vida. E não funciona. E eu apliquei na minha vida, na vida dos outros e tal, então não funciona. Por que a gente tem que estudar uma coisa que não funciona? Não, mas é porque vem lá de trás, e não, beleza, mas vamos pôr isso como história, então. Mas não como prática. Sim. E aí eu mas óbvio que muito respeito e tal, mas é que eu tentava entregar mesmo para as pessoas que assim, você não vai conseguir atender o outro se você não se conhecer. Você precisa se conhecer. O autoconhecimento é que te faz você não se misturar dentro de uma sessão. Não faz inferência, não dá a sua opinião. Para você se discriminar do outro, você tem que entender o seu papel ali e saber que você está falando sobre você. É a sua visão de mundo, não é a do outro. A do outro é a do outro. Você virou empresária sem querer. Virou psicóloga por uma provocação que alguém fez você. Sim. Nenhum dos dois estava nos seus planos, né? Não. Não fazia parte. De repente você tem um estímulo, vai lá e faz. É assim que você funciona? É a partir de uma provocação ou de uma... É que você tem que sempre estar pondo isso dentro das idades que isso aconteceu. Porque Sim. as idades, elas mudam, né? Como eu te falei, né? Se eu falei com a psicóloga e ela falou... Cara, mas o cabelo vermelho, a petulância, o ser fogo, o contestador, você vai morrer assim. Mas eu nasci assim, né, filho? Porque não foi opção. Isso vai te acompanhar por resto da vida. Não, mas é que eu conheço o ruivo que é meio sem sal. Meio sem tempero. Sim, mas não tem nada a ver com o ser ruivo, né? Por isso que eu tô falando, então não é o cabelo de fogo. Não, mas eu quero dizer esse espírito, né? O espírito, sim. esse te acompanha. Não importa a idade, sim. Você vai ser aquela pessoa. Você pode até aprender, controlei, já não sou tão bocuda, já me controlo um pouco mais, porque eu fiquei mais velha, tá? Aprendi o jogo da sociedade e tudo mais. Pior que não. Você continua... Eu vou te explicar. O que eu ganhei com o meu autoconhecimento foi liberdade. Então, eu banco o que eu falo, e assim, eu goste ou não goste de mim. Eu tava até brincando com ela agora, porque eu tenho um vídeo que viralizou, e que eu, na intenção de contar rápido a solução, eu diminuí o contexto, o início, como é que eu contextualizaria a história, né?
E aí eu sou xingada, eu tô sendo xingada, acho que já faz o quê? Uma semana. Não, me dá o detalhe, como é que Vou é? dar. Eu tava contando um exemplo, que eu sempre ponho a minha vida como exemplo, né, por razões óbvias, porque eu sou o que eu aplico, né? Eu ensino os outros a aplicar, porque a gente tá falando de mecanismo, isso aqui é um mecanismo. Uhum. Eu tenho um manual, então eu explico, dando a tua vida como referência para você testar na sua vida, porque é mecanismo. E aí eu tava contando que eu tava saindo no meu carro, tava saindo da minha garagem, no prédio que eu tinha acabado de mudar, e o segurança falou para eu ir, e tinha um carro parado do outro lado, e quando o segurança falou, vem, eu fui, e esse cara deu a ré com tudo e pegou meu carro, ele bateu no meu carro de ré. Mas uma ré que assim, parecia quase que quero dar perda total no meu carro, porque era muito forte, assim, e o cara não tava andando. E a gente sabe que, bom, foi muito estranho tudo que aconteceu, ele deu a ré, e aí, onde que foi o erro, tá? Eu falo no vídeo assim, ele veio pra mim e pediu desculpa. Só que eu falei pra ele assim, ó, desculpa não paga a conta. Até aí é um diálogo. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, e como é que nós vamos resolver? Esta frase eu não coloquei no contexto. E aí, quando eu não coloco essa frase no contexto, ficou meio escroto, assim, sabe? Tipo, meio arrogante. Então o povo tá me chamando de arrogante, prepotente. Porque eu falei pro cara, o cara veio pedir desculpa. E é como se eu não tivesse aceitado a desculpa dele. É isso que as pessoas estão implicando. Sim. Mas o que eu queria dizer é, depois dessa etapa, eu perguntei como é que a gente resolve, ele disse, a gente resolve nada, a culpa foi sua. Eu falei, oi? Aí que eu entendi que não ia ter conversa com esse cara. E aí eu brinco, eu falo, eu não vou bater palma pra louco dançar. Nessa hora eu parei, pedi pro segurança chamar meu filho. Eu tava indo atender uma pessoa no meu consultório. Não queria deixar ele esperar. Entendi que não tinha como voltar o tempo, não ia desbater o carro. Entendi que esse cara, claramente ele queria brigar e eu não tava com esse tempo. E aí eu que escolho o que eu vou fazer da minha vida. Não quero brigar, não vou brigar, ninguém vai conseguir brigar comigo. Aí falei pro meu filho, falou, só vê se ele tem seguro ou não, volta com o carro e tal. Peguei outro carro e fui atender. Então, faltou uma frase que ficou estranho. E eu explico, né? Eu explico que a gente que escolhe como a gente quer lidar com as coisas, que sim, o outro pode dizer que a culpa é nossa, mas a gente não vai discutir uma coisa que não faz sentido. Tem uma pegada de estoicismo aí, não tem não, hein? Que eu olho pra circunstância e ela tá lá. Aí eu vou escolher como é que eu vou reagir a ela lá, né? Sim, sim. Mas me fala uma coisa, uma coisa que me chamou atenção quando o pessoal mandou o material pra mim aqui era que tinha o teu nome lá e vírgula, véia da Porsche. Ah, é. Primeiro que não é uma véia, né? E eu não Mas via Porsche. depende do parâmetro. Eu achei que você via de Porsche. Lógico que não, Você você não via não deu porque não a te garagem, estacionamento. você acha Sim. que eu vou deixar o carro E aonde? eu não via Porsche, mas como é? E depois eu ouvi rapidamente em algum lugar um insight que eu não entendi direito como é que era. Eu acho que eu sei como é que é a história, mas conta aí. O que é isso? Mas aí a gente vai ter que voltar 3 casas, né? Volta lá. Porque, então... Tem uma história. Você tem que contar de onde veio a Porsche, é isso? Como é que você chegou na lógico. Porsche? É. Vamos lá. Manda Porque ver. depois... Porque assim, a minha vida não foi... Parece que tem uma história boa aí. Manda Tem lá. várias. Tem várias. Porque eu falo, dá pra ficar 3 dias aqui falando. É. Por isso que eu falo, eu fiquei viva. E é muito louco, porque tudo que eu vivi e vivo, eu consigo provar. É meio absurdo isso. E justamente hoje eu entendo o meu propósito, né? Hoje eu entendo por que eu fiquei viva. Hoje eu entendi. Entendi o que queriam que eu fizesse e é o que claramente eu tô fazendo. Ponto. Ponto. Deixa eu dar um aspas aí. Aspas. Queriam que eu fizesse. É. Que queriam esses? Porque quando eu tento me matar e eu não morro, Uhum. claramente, assim, não acontece o que não é pra ser. Tipo assim, você vai ter a escolha. Eu estou entendendo perfeitamente. O que eu tô tentando entender, esse queriam é uma entidade, é Não. um deus, é um Não, anjo, é o que é isso? Eu olho como... O que é isso? Eu ponho o nome de universo. Uhum. E aí você pode pôr o nome de Deus, né? Porque pra mim o que a gente o que não é semelhante a nós é o macro, né? Então tudo é frequência.
Isso veio muito também quando eu tentava buscar resposta na biblioteca. Vinha muito sobre átomo, frequência, vibração, por que que mulheres do mesmo departamento, depois de um certo tempo, elas passam a menstruar junto, a ponto de engravidar na mesma época. Então, da onde que é isso, né? O que é isso? E é um pouco sobre isso, sobre algo maior que a gente mesmo, que tem um propósito. E é muito louco isso, porque propósito, você vai perceber o que você tem para entregar. Mas É que quando você fala propósito, não existe um propósito sem ter um alguém atrás. Atrás do propósito tem um alguém. Um propósito só existe porque alguém... E quando você fala assim, há um propósito, quem? Eu tô te provocando aqui, tá? Não, tudo bem. Quem é? É que assim, eu olho, quando você fala de átomo, você está falando, tudo é de átomo, né? Átomo quem não sabe, né? O átomo, ele tá lá e dentro dele tem próton e elétron vibrando num núcleo. E isso é vibração. Então tudo é onda, tudo é frequência. E quando a gente fala de propósito, eu estou falando de conexão, de frequência. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente e esse ambiente tem uma situação aversiva que me faz mal, ou eu sou parte daquilo, ou eu vou ser expelida daquilo. Porque não faz parte da minha vibração. Não faz parte. Você sabe que eu nunca abri mão de fazer o Leadercast aqui, assim, né? E assim, o cara não pode vir, então online, foi online, eu não faço. Eu só faço sentado pertinho, trombando, batendo a perna no meu convidado. Tá aqui. Não bateu, mas uma hora vai bater. Porque isso que você está falando é a energia, né, cara? Se der sintonia... E já tive situações aqui que não deu sintonia de jeito nenhum. Sim. E eu não vi a hora de interromper e ir embora, né, cara? Exato. Mas é uma sintonia. É uma sintonia. Mas então, volta lá. Vamos chegar na Porsche. Então, e aí, eu tô falando tudo isso porque, de novo, né, a vida foi me trazendo coisas. E eu brinco, eu falo que isso aqui é um grande jogo de videogame, onde a gente vai ser testado para passar de fase. Então, toda dificuldade, ela não vem para te ferrar. Ela vem porque ela tá no teu endereço. Sim. E você tem... E assim, a aposta é que você consiga. Não é que você não consiga, mas como você tem o livre-arbítrio, você pode sim ficar no ó céus, ó vida, ó azar, eu sou cagado. Pode. Inclusive, quando a gente... É muito louco isso. As pessoas não percebem que pra ficar no ruim é muito mais difícil do que ficar no bom. Exemplo. Se você põe fogo na Amazônia, o negócio refloresta sozinho. Eu tenho uma planta lá no meu consultório que não fui eu que plantei. Eu acho que veio, o vento jogou ali e o negócio cresceu. E é incrível. Então assim, por quê? Porque a gente precisa do oxigênio. Né? E a gente precisa que exista a planta para fazer a fotossíntese. Né? Então, exato. Então, mesmo que põe asfalto, se você olhar no canto assim, você vai ver um matinho crescendo ali, ele acha um espaço e ele cresce. Então, tecnicamente Jurassic falando... Park. Então... Jurassic Park. Tem um cara no filme chamado Ian Malcolm, que é um matemático pessimista, que começa o filme, bota o dinossauro e ele fala, vai dar merda. E aí quando começa, por quê? Porque ele fala assim, porque a vida sempre dá um jeito. Então, Ele falou, quando você fala do asfalto, a vida sempre dá um jeito e ela acontece. Então, e ela é positiva. Sim. E ela é positiva, porque tudo é por parâmetro. Só vocês têm o gordo porque tem o magro, né? Então, tudo é parâmetro. Então, ficar no ruim tem que ter uma escolha e tem que ter uma dedicação. E tem que ficar alimentando aquela frequência ruim. E o cérebro tem um negócio que, como o cérebro, ele não é um ser que nos abduziu. Ele é nosso. E o cérebro, ele responde a como a gente interpreta o mundo. Então, na hora que eu olho para as coisas como tudo ruim e fico fazendo a manutenção do ruim, ele entende escolha. E aí, ele afere percepção. O que quer dizer isso? Ele sintoniza a percepção naquele lugar que você quer. Ou é bom ou é ruim. Uhum. E aí, quando ele cansou de te trazer
os problemas da sua vida, ele começa a trazer do mundo. Porque é fácil, é só assistir jornal, conversar com a vizinha, né, ou entrar na internet, você vai ver. Mas a gente que escolhe o que a gente quer olhar, o que a gente quer escolher. Na pandemia, por exemplo, tinha muita gente que adoecia só por estar assistindo. Começava a ter coceira, começava a ter queda de cabelo, tinha estresse. Só porque tá ali, ó, morreu 20, morreu 5 mil, morreu não sei quantos, morreu não sei quantos. Meio que, pô, daqui a pouco sou eu. Sim. Mas assim, para de assistir. Só para. Sim. Só para. Isso, parar não quer dizer, não tô ignorando o fato. Isso quer dizer, você não está dizendo para ignorar a realidade. Você não. Está dizendo o seguinte, pare de se expor. Mas porque está te fazendo mal. Até porque esse canal da mídia, tem um livro inteiro escrito a respeito disso, né? Esse canal da mídia, ele escolhe as coisas que ele vai jogar na tua cara. Então o mundo não é aquilo. Aquilo é um recorte que alguém escolheu e vai escolher para você ficar grudado ali. Então ele vai te trazer o excesso de tudo. Ele não vai te trazer coisas lindas, maravilhosas. Ele vai trazer, eu sempre falo, aquela tríade, né? Sexo, violência e gente em situação constrangedora. Então, é batata. Põe isso, dá audiência, né? Então, e se dá audiência, é isso que eu vou te mostrar o dia inteiro. Agora, olha só, por que essas coisas dão audiência? Isso é importante. É porque o nosso cérebro, ele existe para nos proteger. Ele faz coisas que a gente não tem noção. Então, por exemplo, ele está agora aqui, eu e você, ele está contando, ele está vendo se as nossas células conseguiram fazer a bomba de troca, que é trocar sódio com potássio. Agora, a gente tem bilhões de células. Mas ele não te fala, ih, fudeu aqui, deu merda ali, ó, vai dar ruim. Não, ele não faz, ele não te entrega essa informação. Ele não entrega essa informação de fluxo sanguíneo, frequência cardíaca. Você pode sentir, seu coração acelerou. Mas ele não tá, isso ele não faz. Agora, ele te dá o quê? O comportamento. E você que narra o que é ameaça dentro do que você enxerga no mundo que você vive. E aí, se eu enxergar que o mundo é hostil, ele vai me adoecer, porque ele vai entender que eu não tive capacidade de enfrentamento, eu não tive ferramenta para lidar com aquilo. E aí ele vai te adoecer. Doença emocional para o cérebro é recurso, quando a pessoa não consegue lidar com o problema. E o problema tá ali, para você lidar. Porque se você não conseguir, pede ajuda, pensa, mas você tem que criar dúvida. Porque existe um sistema que opera assim, a reatividade é o sistema autônomo, que a gente herdou dos bichos, que é luta e fuga, que eu sempre dou de exemplo a briga no trânsito, que é o que aquele cara que eu contei queria fazer comigo. Na hora que eu falei pra ele, tá, e como é que a gente resolve? Ele falou, a culpa é sua? Eu falei, não vou entrar na tua, não vou comprar isso porque não quero. E a escolha que tua avó fez lá atrás, né? Minha avó? Não foi que fugir com o seu pai? Sim. É que a avó da parte de apanho, porque a outra avó se matou, lembra? Então escolheu, a saída dela foi se matar. A saída da outra foi, vou embora daqui, não vou ficar mais aqui. Exato. Porque essa situação me é ruim. Ela tomou uma escolha lá. Tudo é escolha. Tanto que a minha tia, que é irmã da minha mãe, eu cheguei a falar pra ela que ela tinha escolha. E que eu sabia de muita coisa. Mas ela disse, obrigada, eu quero morrer. Porque ela associou, como a minha avó, a mãe dela, morreu na casa dela, ela associou que minha avó teve coragem. E aí também a gente é responsável. Nós lemos as coisas, a gente associa as coisas, e aquilo é a nossa verdade. Por isso que eu trabalho visão de mundo, como uma pessoa vê o mundo. Por isso que eu consigo atender pessoas que se conhecem. Porque eu trabalho na visão de mundo de quem senta na minha frente. Quem é ele, o que ele pensa daquilo, como ele associou a experiência dele, qual a dificuldade que ele tem e o que ele entende que é dificuldade. E a Porsche? Eu não vou falar, vou ficar aqui 3 dias. Tá querendo ir no banheiro? Não, tá com pressa? Tô na boa, cara, não tô na pressa não. É porque fica estranho se eu falar direto. Claro, não, eu sei que tem uma história, mas vamos lá. É uma história. Aí o que acontece? Passado tudo isso, e vou pular várias etapas, porque eu deveria realmente escrever um livro, né? Ou então vender pro Netflix. Tá em tempo? Tá em tempo. É que eu não. Tá difícil o tempo. Tá difícil. Mas tá bom, já pus na lista lá. Mas aí o que acontece? Casei, né? Meu pai morreu com 55 anos, porque ele foi fazer hemodiálise. Quando ele volta da UTI, ele perdeu o rim. Foi fazer hemodiálise, durou 5 anos e morreu. A minha mãe morreu com 70, porque quando ela depois bipolarizou, ela já não tinha mais vontade de morrer, mas ela morreu de câncer.
E nesse intervalo tudo, que eu casei e tal, tive meus filhos, dois meninos, o meu marido, com 46 anos, estourou uma MAVE, que é uma má formação congênita. Estourou uma veia que irrigava essa MAVE. Então foi um AVC, né? Na ocasião, antes disso, a gente morava em Santo André, e eu fui para Santo André por conta do trabalho dele. E eu... Você já estava clinicando? Não. Não. Não, eu até clinicar, mas não tinha online. Então, quando eu saí de São Paulo, vou para Santo André, eu fiquei 6 anos em Santo André, eu não tinha mais. Ali, Santo André é um lugar muito estranho, porque ao mesmo tempo que é muito perto de São Paulo, parece o interior mesmo. Assim, eles são muito fechados, eles não... É uma coisa... Assim, o que eu vivi, né? Não tinha muita... Então, eu não conseguia muita coisa ali, então eu fiquei cuidando de filho e tal. E eu fiz a faculdade de psicologia mais velha, né? Então, eu aproveitei para fazer outras coisas nessa área, estudando também. Estudar é muito sedutor, é gostoso. E aí, a gente volta para São Paulo, porque ele arrumou um emprego e ele estava aqui fazia pouco tempo, teve o estouro da MAVE, né? Da veia que irrigava a MAVE. Lembra que eu não tinha quem atender, né? Ele, na época, era o único que ganhava dinheiro. Ele entrou na Caixa. A Caixa demorou 11 meses para me pagar, 10, 11 meses para me pagar. Eu tive que vender quase tudo que a gente tinha, a preço muito barato. Segundo homem da tua vida, que se incapacita e te larga com o pincel na mão, pendurada no pincel. É isso. Meio fálico isso, né? O pincel, não entendi o pincel. O pai... você tá falando não, do pincel? Muda o nome. Ficou esquisito. Ficou pendurada no pincel. Ficou esquisito. Quero ser chata, mas ficou esquisito. Tá. Mas aí, o que acontece? Eu, com 2 crianças, na época, né, eles eram pequenos, um de 8, outro de 12. Comecei a vender, tive que morar com a minha mãe. Lembra que ela era bipolar. Tive que morar com a minha mãe. Que idade você tinha? 45. Não era mais não era uma mocinha com filhos pequenos. Não, porque eu demorei 11 anos pra ter filho. Eu demorei. Com 45 você voltou pra casa da mãe, é isso? Com 2 crianças. Com 2 crianças. E numa situação muito ruim. Meu marido fica no hospital, fez 88 cirurgias, ficou 2 anos internado no hospital. 88? 88 cirurgias. Meu Deus do céu. 3 na cabeça, o resto no abdômen, no intestino, porque a história é meio complicada. Ele, com 18 anos, ele fez apêndice, uma cicatriz, ele tinha uma cicatriz de apêndice, né? E essa cicatriz, ela foi cicatrizando internamente e grudou a alça do intestino. Quando... Brida. Não. É brida, mas não a brida que ele tem hoje. Porque a história melhora. O que aconteceu? Lembra que ele estourou a veia que irrigava a MAVE, aí ele tiraram, são 8 clipes que ele tem no cérebro, tira a MAVE, tiraram um pedaço do cérebro dele, praticamente, e 24 horas depois, o sangue muda o fluxo sanguíneo, o sangue veio e estourou a carótida. E aí eles jogaram o crânio fora e ele entrou em coma. Quando ele entrou em coma, ele inchou. Quando ele inchou, esse intestino que estava preso lá, puxou, furou, deu fezes dentro da cavidade abdominal, sepse, infecção generalizada. O médico me chama, fala para avisar a família, porque aí não ia ter mais jeito, porque os órgãos estavam entrando em falência. Chamo todo mundo, a família dele do interior, vem todo mundo, conto para os meus filhos, tal. Aí o médico fala assim, amanhã eu vou fazer a última abordagem cirúrgica, porque é protocolo e tal, pra gente fazer um teste, jogar antibiótico dentro da barriga dele pra ver o que acontece. Então, mas é muito difícil, já meio que dizendo, No dia seguinte, jogaram lá o antibiótico na barriga dele e ele voltou como se nada tivesse acontecido. Os órgãos todos voltaram a funcionar. E aí, a partir daquele dia, ele começou a ir a cada 3 dias ou 4 pro centro cirúrgico fazer isso. Só que chegou uma hora que a barriga dele já não fechava mais, porque não tinha mais condição de abrir toda vez no mesmo lugar, o corpo já não consegue cicatrizar.
E aí ele teve que ser estimulado em coma com, a gente chama ferida cirúrgica, barriga aberta. Então colocou um curativo e uma máquina que sugava a secreção para estimular, fechar de dentro para fora. Isso quer dizer que ele ficou 2 anos na mesma posição, deitado de barriga para cima. É como se você pegasse assim uma caixa, colocar um monte de coisa dentro e pôr cimento. Então aí quando ele fica em pé, a gravidade interfere tudo. Então ele tem uma barriga super comprometida, ele tá vivo. Se você conhecer ele hoje, você vai ver que ele só manca, porque nesses 2 anos encurtou o tendão, porque ele ficou deitado na mesma posição. E tudo dava errado. Já tô avisando que ele tá vivo, mas tudo dava errado enquanto isso acontecia. Exemplo, ele fez um buraco, uma fístula de estômago. Aí, então assim, quando ele vai lá, opera, põe a ileostomia, que é a bolsinha de cocô, né? Põe a ileostomia. Aí a barriga fica aberta. Aí o estômago fura. Aí ele tem uma bolha de contato, que ele teve que chamar o plástico para tirar a bolha de contato, porque tudo era para infecção. Ele teve várias infecções, ele pegou a Acinetobacter, que é uma bactéria multiresistente, tudo dava errado. Então, por exemplo, eu chegava lá e falava assim, ele vai fazer outra cirurgia, tá? Se der certo, ele sai antes do Natal? Se der certo, sai. Dava tudo errado, ele não saía, e aí eu brincava e falava assim, a frase para isso é: o homem faz planos e Deus ri, porque não é quando eu quero. Eu fui entendendo isso, e tudo que eu tinha feito lá com a minha psicóloga, 20 anos entendendo como é que as coisas aconteciam, foi o momento de eu aplicar. O que é felicidade? Felicidade para o cérebro é beber água, ir no banheiro e comer e dormir. Isso é felicidade. Ele vai te recompensar com alívio. Então ele tem um sistema de recompensa que ele te dá enzimas de prazer. Mas desde que ele vai dar de qualquer jeito. Mas se você prestar atenção, é como se você estivesse validando que você é feliz apesar da situação. E eu comecei a fazer isso. Então só por hoje eu vou ser feliz com o que tem. Então eu não saía de dentro do hospital, era um gelo. Deixa eu te perguntar, quer dizer, a rotina tua era... Então, eu tinha que ir todo dia para o hospital, eu tinha que levar meus filhos na escola, eu tive que pedir bolsa na escola, porque a gente nunca foi de dar o passo maior que a perna, mas nesse caso não era uma questão de aquisições, era uma questão abrupta, né? É a curva da mudança, a famosa curva da mudança, né? Que não sei se você sabe, mas tudo que acontece que não foi sua escolha entra num processo de autorregulação. Então, primeiro a gente nega, depois a gente negocia e tenta ver se dava certo, fazer de outra maneira, depois de ficar triste, porque é o fato consumado, depois dá raiva, muita raiva, e depois se aceita. Passar rápido por isso foi o que eu fiz, porque se eu parasse eu ia adoecer. Então eu comecei a lidar com tudo que eu li, estudei e tal, aplicando na própria vida. O que foi divertido nessa história? Foi que eu comecei a botar no Waze do universo, eu comecei a dizer para o universo assim, olha, eu preciso ganhar tanto, eu preciso ter tantos clientes que pagam tanto. Eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente. Então, porque como eu superei uma genética, para mim não faz sentido alguém... Então assim, se a pessoa souber como a cabeça dela funciona, ela tem uma chance gigante de escolher, querer mudar qualquer coisa na vida dela. E aí, não tô falando doenças, né, que nascem, mas, né, senão já vou tomar outro hate, mas vamos lá. E aí, na ocasião, eu cheguei e falei, então, universo, eu preciso disso, você que lute. Eu não sei como é que faz. Então eu brinco, eu falo que o universo é assim, você põe no Waze, que nem pra vir pra cá eu pus no Waze. Eu não sabia chegar aqui. E eu cheguei. Então quem manda, quem fala como eu tenho que ir é o universo. E aí foi interessante porque começava assim, por exemplo, a médica dele virou pra mim um dia, eu tava tomando café. Você é psicóloga, né? Falei, sou. Você pode atender minha filha? Eu sei que é antiético. E eu pensando, eu preciso trabalhar. Você pode atender minha filha? Bom, atendi a filha, atendi... Eu até hoje atendo muito médico. Porque eles viveram comigo essa trajetória dos 2 anos e viam que eu nem gripe pegava.
Fala, meu, como é? Tanto que assim, ó, tinha casos, meu marido tava lá o tempo inteiro. Às vezes tinha, alguém chegava pra mim e falava assim, viu, tudo bem? O médico do meu marido pediu pra eu vir aqui falar com você, porque meu marido tá numa situação muito ruim, mas ele falou que o seu tá pior. Você pode falar como é que você faz pra viver nessa lama? Falei, pô, falo fácil. Então eu sempre usei muito bom humor, que é o melhor recurso do ser humano. Quando eu falo bom humor, não é tirando sarro das coisas, é dentro da minha cabeça. Tudo dentro da minha cabeça. Que é onde eu me conheço e Sim. consigo lidar com tudo. E fora eu ia lidando como. Bom, mas no resumo, para chegar na Porsche, eu perdi quase tudo. E eu só fiquei com uma Tucson na época que ela era velha. Em 2000, estourou a cabeça em 2014, 15 e 16. Em 2016, eu pego, ele melhora tudo, resolve, volta. E aí tem coisas que, isso que eu falo. A minha vida é muito pautada por coisas que às vezes não tem explicação. Exemplo foi a última cirurgia dele. Não, a penúltima, porque a última foi por a calota. O médico vira e fala assim: se prepara, eu tive que chamar um oncocirurgião especializado em catástrofe abdominal. Catástrofe abdominal. É, Mais uma pra mim. E aí, esse cara fala pra mim, ó, nem precisa ficar aqui esperando, Ana, vai pra casa, eu te mando uma mensagem, porque vai durar. Beleza. 3 horas depois ele me liga. Falei, morreu. O cara falou que... Chegou lá e ele falou assim, ó, Ana, eu vou te dizer que tem coisa que a gente não explica. O grande problema do meu marido ele precisava reverter a ileostomia pro lugar certo, né? Tirar aqui, segundo meu filho, o cu da barriga e pôr no lugar certo. Porque ele era pequeno, ele não entendia. Porque qualquer coisa que ele colocasse, porque você não pode sair sem a calota, sem o crânio, né? Sem a prótese. Então, além do que ele tinha fístula de estômago também, então ele comia, saía aqui, então era tudo muito louco, então ele tinha que ficar preso ali para tomar alimentação na veia, ele tinha aqui o problema, então ele não ia sair nunca. Então eles tinham que fazer algo para reverter o intestino, para dali para a prótese não ser contaminada, porque senão ele ia ficar num ciclo infinito de contaminação. E aí, na situação, e aí o que acontecia? Toda vez que ele entrava lá, eles tentavam fazer isso, diminuía o intestino. Porque eles tentavam, corta aqui, corta. O intestino dele esgarçou. Abriu assim. Então, você não tem como voltar isso. Então ele corta aqui, tenta emendar. Não cicatrizava. E o corpo dele já estava tão mexido, a barriga já não fechava, o negócio não cicatrizava, o bagulho não fechava. E assim, não tinha o que fazer. E não tem prótese de intestino. Pelo menos até onde eu saiba, ou na ocasião, não tinha. E aí o médico vira pra mim e fala assim, ó, não sei te explicar. Mas a hora que eu abri a barriga dele, né, que ele abriu mais, porque como fibrilava, ele tinha que arrumar um espaço ali pra chegar no negócio, eu achei um pedaço de intestino novo. Novo? Novo. Do tamanho certo. Aí ele virou pra mim e falou assim, só vai. Tipo... Eu falei, tá. Eu falei, mas como é daqui pra frente? Ele falou assim, vida normal. O corpo dele se auto-regenerou ali. Alguma coisa aconteceu ali. Por isso que a eu medicina falo. não explica. Não explica. Aí ele até brincou, falou assim, isso daqui não é dos homens. Então, só vai. Bom, teu marido casou com uma IT, era de esperar que alguma Eu também achei. Eu ficava zoando no hospital e falava assim, ó, se você precisar de alguma coisa, ele tem o WhatsApp do Divino. É só falar com ele. E a cabeça dele, hein? A vida é muito louca porque claramente o universo queria que eu tivesse um voo solo. Acho que ele tentou primeiro com meu pai, não deu certo. Tentou com meu marido. Por quê? Meu marido não lembra de 2 anos da vida dele. Não lembra de nada, nada. O que ele conta pros outros que ele viveu é o que ele ouve eu falar. Ele não lembra de nada. É como se tivesse posto no pause e depois no play. Trauma desse tamanho, cara.
Mas ele não lembra de nada, porque ele não lembrava, quando ele voltou, ele não reconhecia a gente, ele não sabia nem engolir. Ele não sabia engolir. Eu tive que fazer, e aí é meu trabalho, né? Não engolir, mas fazer as conexões, né? Voltar as conexões. E é muito louco, né? Porque eu falava assim, eu sabia que eu era boa, mas não sabia que eu era tão boa, porque eu tive que fazer isso que eu nem sabia que eu era tão boa nisso. De retomar memória de curto prazo, curtíssimo prazo, longo prazo, médio prazo. Fazer tudo isso. Óbvio, ele é outra pessoa hoje. Eu também brinco, eu falo que o universo é engraçadinho, que ele me deu 2 maridos no mesmo corpo. Então eu tenho o AC antes da cirurgia e o DC depois da cirurgia. Eu brinco, eu falo que o AC antes mexia com TI e eu falava boa noite, ele fazia... Eu entendia que era boa noite, ele era na dele, ele quase não falava. E esse fala... Eu mal deixei ele em casa, quando eu botei, a gente foi dormir, ele falou boa noite, amorzinho. Eu falei, pô, levantei, acendi a luz, falei, leve-me ao seu líder. Que porra é essa? O que aconteceu aí? E aí eu entendi que ia ser tudo diferente. Mas... De novo, né? Quer dizer, eu perdi. Isso te obrigou a ir pro voo solo? Tirar o teto e o chão e falar, agora vamos ver. Se vira. Se vira. Eu já tinha muita ferramenta. Eu só não precisava usar, porque eu era bem preguiçosa, né? Ficava embaixo do guarda-sol dele. Como eu te falei, estudar é sedutor. E aí eu falei assim, tá, tô perdendo, vou recuperar tudo 3 vezes. E era o meu mantra. Pra mim, eu não falava pros outros. Falei, não, vou vender preço de banana. Leva. Me aguarde. Na minha mente imaginária, eu já tinha construído tudo de volta. Porque não acontece nada fora do que você não tenha se familiarizado com a ideia, né? E eu me via em tudo que eu tenho hoje. Eu tive até que, o ano passado, fazer novos planos. Porque eu já tinha conquistado tudo que eu tinha criado na minha mente. Tudo. E uma das coisas era a Porsche. Porque eu falei, eu vou ter tudo que eu quiser. E eu quero o carro da Hot Wheels. Eu quero. Eu quero Mustang, eu quero Porsche, eu quero carro blindado, eu quero joia, eu quero apartamento, eu quero tudo, essa porra. Que eu tô tomando tanto, não. E agora eu vou pegar. Eu vou levar minha família para um outro nível. Porque a minha família de origem, se você falasse que você ia ter uma BMW, eles iam falar, mas você tá louca? Roubaria alguém. Entendeu? A minha mãe, ela falou, olha, quem tem dinheiro é corrupto, é ladrão, é sacana. Quem entende? Eu entendo o porquê que ela fazia isso. Porque ela não tinha condição de ter, então é mais fácil falar mal porque ela não sabia como ter. E aí, até isso eu fiz. Em 2013, antes do meu marido estourar a cabeça, eu não tinha percebido que eu estava ressignificando o dinheiro. Antes de acontecer o que aconteceu com ele. Porque eu falei, não é possível, eu sou boa, eu sou ótima, dou resultado e tal, mas eu não ganho o dinheiro que eu quero. Tem alguma coisa errada aqui. E aí vem o cérebro, ele é um processador de informação, ele evoca a imagem, traz a minha mãe falando mal de dinheiro. Minha mãe falando mal de dinheiro, minha mãe era, né, com 24, eu que ressignifico tudo, mas essa parte eu não ressignifiquei. Fiquei embaixo do guarda-chuva do meu marido também, que era o dinheiro dele, era o que ele queria, não o que eu queria. E aí eu falei, deu, acabou agora. Agora é tudo meu. E hoje eu tenho uma GT4 RS. Espetacular. Eu tô tentando processar o que você está dizendo para mim aqui, para não cair naquela história do basta você ter pensamento positivo. Não é pensamento positivo, é escolha na interpretação do problema que está na tua frente. Então, vamos desenvolver melhor isso aí, que acho que aí tem uma lição fantástica aí. Eu sempre falo assim, se você for conversar com as pessoas, você vai ver que todo mundo tem uma história ruim para contar, né? Seja com a mãe, com o pai, com o marido, perda, filho, dinheiro, qualquer coisa. Porque sim, isso aqui é um grande jogo de videogame e a gente vai ser testado para passar de fase, porque é uma evolução. É uma evolução. Se você entender a internet, a inteligência artificial, lá atrás, vamos lá atrás, você consegue enxergar que tem um processo, não é onde a gente vai parar, mas ele vai indo, né? E a nossa vida é assim também, porque vai passando de geração para geração, né? Então, meus avós, eles não tinham profissão, mas as profissões melhores na época dos meus avós era Doutor, advogado, médico ou engenheiro.
Sim. Eram as coisas que você fizesse certeza que você ia se dar bem. Hoje a gente já olha e vê que não é bem assim. Não que esteja ruim, mas Já mudou. já mudou. Então, a coisa vai acontecer pra você. Era engraçado que quando aconteceu o que aconteceu com meu marido, as pessoas ao meu entorno queriam me dar remédio. E eu dizia, não, tá tudo bem. E eu entendia por que elas queriam me dar remédio. Porque elas, se projetando no meu lugar, elas tomariam remédio. Mas eu falei, não, eu quero escrever esse capítulo eu escrevendo. Não quero largar a caneta para alguém pegar. Porque é assim que funciona. Acontece um problema na tua vida, se você não dá conta dele, alguém do seu... A gente vive em sociedade, né? E o primeiro grande clã é a nossa família. Então, aconteceu uma coisa, você não tomou a frente, alguém vai lá e faz. O problema é que vai fazer do jeito dele, não o seu. Só que a vida é tua. E foi isso que eu pensei. Então, eu podia adoecer sim, eu tinha depressão. Eu tenho no gene depressão com ideação suicida. Podia até pular sei lá, da ponte. Te assombrava isso Não. de você ter visto a tua mãe, que aconteceu com ela? Te assombrava de alguma forma? Você falou, cara... A minha mãe o quê? Minha mãe não se matou. Não, a bipolaridade, a depressão, etc e tal. Te assombrava? Falou, cara, eu carrego essa... Não. Eu carrego uma memória disso que talvez possa me pegar em algum momento. Não me assombrava, porque lembra que eu fiquei 20 anos... O que eu fiz 20 anos com a minha psicóloga, na época, era justamente me conhecer no nível de detalhe, de autorregulação, para não ficar na predisposição da doença. Então eu sabia o que era nuances de tristeza, o que era tristeza que poderia me levar para um quadro depressivo, o que era tristeza baseado numa fatalidade, o que era... Então assim, eu tinha níveis e nuances sabe, Divertidamente? Sim. Não tem os bonequinhos? Na época, quando saiu Divertidamente, a minha psicóloga mandou mensagem para mim e falou assim, olha, foi inspirada em você, porque eu tinha os bonequinhos na minha cabeça. Quando eu cheguei para falar com ela, eu tenho até um conto que eu escrevi disso, falando que como eu nasci num ambiente aversivo, emocionalmente falando, toda criança pode isso, né? Eu tinha os bonequinhos que conversavam comigo, que nada mais é do que a emoção em terceira pessoa. E esses bonequinhos, eu falava para ela, e eu dizia para ela assim, falei, olha, eu tenho uns bonecos na minha cabeça que às vezes ele fica tipo assim perto do ouvido para te ouvir, mas tem outros que estão ali falando, ai, que bobagem. Nossa, chato. E aí ela começou, por isso que eu te falei que ela se descolou do papel dela, e ela começou a querer entrar no meu... Ela queria conversar com os bonecos, na época. Então, eu me conhecia num nível de detalhe muito, muito foda. Então, por isso que eu te falo, o que eu fiz não foi com a intenção do que eu hoje trabalho. Foi para sobreviver. E para sobreviver, eu tinha que ter essa autorregulação. Mas para isso eu tinha que ter minha autopercepção muito aguçada. Então, não. Ao contrário. Quando aconteceu, eu falei, agora é valendo. Treino é treino, jogo é jogo. Eu falei, agora eu vou testar tudo. Eu vou testar tudo que eu nunca tive oportunidade de testar. Porque na merda eu já tava. Sim. Então agora eu vou fazer boneco de neve. No caso de merda, não, né? E foi o que eu fiz. E é por isso que foi muito louco, porque é muito louco como eu inspirei tanta gente, porque a intenção não era inspirar ninguém. A intenção era sobreviver. Mas o fato de eu estar ali, o meu contágio ali com aquelas pessoas vendo a coisa em tempo real acontecendo, as notícias ruins, tudo dava errado, e eu nem gripe pegava, eu não desestruturava, e eu ainda brincava com o médico, falava, relaxa, eu sei, tá, é difícil, né? Mas tá, fica tranquilo, você daqui vai pra casa, eu tô aqui, eu continuo, volta amanhã, eu ficava zoando. Então, desde da mulher do café, o segurança, aí teve uma ocasião muito louca, só pra você ver o nível. O hospital inteiro sabia da minha história. Porque eles estavam super assim, não sabia mais o que fazer. E o segurança, um dos seguranças, aconteceu que a minha mãe, no meio do processo que meu marido estava internado, ela teve um problema no coração e eu tive que socorrer ela, nesse mesmo hospital. E ela pôs um desfibrilador.
Então ficou um marido na UTI e minha mãe na outra UTI. E eu sozinha, com 2 crianças, tendo que organizar tudo. Nesse dia, quando a minha mãe foi pra UTI, e eu não sabia que meu marido também tinha ido pra UTI, mas o segurança sabia. Eu cheguei, ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço e falou assim: Cara, eu só consigo fazer isso. Eu falei: tá suficiente. Não sei o que é, mas ok. Tá tudo bem. E aí, a recepção, as meninas da recepção, que a gente tem que ir lá pegar o crachá, né, tal. Ela falava assim, como é que a gente consegue te deixar ou fazer alguma coisa por você? Porque quando eu via a menina ruim, eu ia lá falar com ela: você tá ruim? Por que você tá ruim? Eu vivia lá, né? Então eu organizava todo mundo do hospital. Como é que a gente consegue fazer uma coisa boa pra você? Eu falei: sei lá, eu acho que eu sou bem humorada, né? Falava assim: acho que de repente um dia que eu chegar aqui, vocês têm todas que levantar e falar hello, baby. E nesse dia que o segurança me deu um abraço, era o código pra elas. Pra elas, quando eu cheguei, elas levantaram e falaram hello, hello, baby. baby. Dá até emoção quando eu falo isso. Porque é muito foda. É muito foda. Então, e aí, o que eu tô dizendo é, as coisas vão acontecer na tua vida. É tua vida e tá no teu endereço. Mas a escolha e a interpretação daquilo é seu. Eu não tô falando dissimula, finge que não existe. Não, eu tô dizendo, deixe fora o problema. Se autorregule no sentido de felicidade do agora, foco no agora. O problema tá aí, ele existe. Mas o problema Qual é será fora. a minha reação a ele? Eu não posso entrar em sacrifício. O que eu via no hospital eram as pessoas morrendo, passando mal, se sacrificando e a pessoa lá dentro tentando sobreviver. Só que assim, a pessoa saía de lá, a vida estava pior. A pessoa de fora, que não tinha nada, deixava a vida pior. Eu falei: não, tá errado. Eu vou deixar a vida melhor. Eu não sei se ele vai sair, mas eu vou deixar a vida melhor. Quando ele sair, ele não vai acreditar no que ele vai ver, se ele sair. E era o que eu ensinava os outros a fazer. Falou: olha, o seu sacrifício não vai funcionar. Então, tipo assim, sai desse negócio da religião. Eu lidei muito com isso lá. Você não comer só vai prejudicar você. Sim. E por consequência vai prejudicar a sua família e a pessoa que está lá dentro. Porque você vai perder o time das coisas. Você não vai ter saúde para numa emergência fazer algo. Porque você está acabando com a única coisa que você tem de recurso, que é seu corpo. Então, coma, presta atenção, põe na boca, vê textura, imagina o sabor. Que tem o que? Alho, cebola. Bebe água. Eu, até contando para os outros, eu falava: eu treinei a pegar a água, botar na boca, ver até onde eu sentia a água e falar vida. Porque se isso aqui é um grande jogo de videogame, eu quero ganhar vida no jogo. Então o que é ganhar vida no jogo? É deixar a manutenção do meu corpo em dia. Sim. Porque não adianta adoecer também. Um marido na UTI, a minha mãe na outra UTI e eu doente, as crianças fazem o quê? Você então, você não montou uma empresa, nada. Você virou uma profissional liberal? Não, chegamos. Isso foi enquanto eu estava lá. Ok. Mas tudo que eu estudei e tudo que eu apliquei nas pessoas e tudo que eu vi me fez entender e desenvolver a ferramenta que é a que eu tenho hoje, que aí sim eu tenho a empresa, que é o EITA. O EITA... Como é que é o nome? EITA. Isso que é sua letra. EITA. EITA. É isso. Eita mesmo. EITA de expressão? Eita mineiro. Eita. Tá. Então. Mas é uma sigla. É elevar a inteligência a treino de autopercepção. Por que elevar? Porque tudo que a gente sente entra pela medula e a primeira reação, que é a reatividade, é aqui no tronco cerebral. É automática. Luta e fuga. Elevar, quer dizer, eu tenho que tirar daqui e trazer para cá, que é o frontal. No frontal é tomada de decisão com perspectiva de futuro. Só que não é automático. Então, para sair daqui e vir para cá, eu tenho que gerar dúvida. Então, eu tenho que fazer pergunta. Bati o carro, sei lá, atropelei não. Como é que se fala? Fechei alguém. A pessoa me xingou. Eu tenho que falar qualquer frase que termine com uma interrogação. Será que sou eu?
Ou ele me xingou muito. Pra que tanto? Sei lá, qualquer frase que termine com uma interrogação. A hora que eu faço essa frase que termina com uma interrogação, pro cérebro eu gerei dúvida. E dúvida vai para a tomada de decisão com perspectiva de futuro, porque é uma ação que eu tenho que tomar a partir de uma dúvida que vai impactar o meu futuro. Só que, de novo, não é automático. E já foi mapeado em ressonância que daqui até aqui são 5 segundos. E é o tempo de uma frase. Não adianta contar até 5, porque qualquer coisa que você conta para o cérebro é número só. Mas eu preciso gerar a dúvida, então tem que ter uma frase que termine com uma interrogação, que dura o tempo exato de chegar aqui no frontal para eu tomar uma decisão que vai impactar o meu futuro. Aí, por que é inteligência? Porque inteligência, ela tem o coeficiente, que é quando as pessoas medem, mas o coeficiente só por si só não quer dizer nada. Uhum. A inteligência ela é uma habilidade. Inteligência é uma habilidade de resolução de problema. Quanto mais problema eu resolvo, mais inteligente eu fico. Mais tempo eu diminuo o tempo de reação. E com isso, a minha ferramenta, ela faz exatamente isso. Ela é um treino cognitivo para o seu cérebro. Cognição é interpretação. Está dentro da inteligência. Então, o que ela faz? Você chegou, mandou um WhatsApp. Ela é ultra especialista. Ela está com todos os documentos que eu escrevi, dos estudos que eu tive. E eu apliquei isso já em empresa, quando não se tinha inteligência artificial. Eu já tinha documento, dados, porque eu apliquei na empresa de uma cliente minha, com 3.000 pessoas. E a gente tagueava as emoções. Era um aplicativo que a pessoa respondia e a gente ia, só que era manual que a gente fazia. Então tinha facilitadoras. Eram eu e mais 6 facilitadoras que faziam. Então eu tenho todo esse documento antes da inteligência artificial. E aí quando veio a inteligência, 2 clientes meus, que são meus sócios, desenvolveram isso a partir dos meus estudos e tudo mais. E hoje ele é um contato de WhatsApp. Então você manda um oi, então todo mundo tá com o celular na mão. Uhum. É facinho, você tá lá para entrar numa entrevista de emprego, você tá nervoso. Você vai lá, tô super nervoso. Ela vai falar, o que aconteceu? Ela vai ajudar você a racionalizar a sua emoção. Porque o grande lance é assim, todos nós temos uma Ferrari dentro da nossa cabeça. Mas a gente usa como Fusca velho. Sim. Porque a gente tá sempre reativo. E a reatividade pro cérebro é só reação de luta e fuga. Se eu interpretar o mundo como hostil, eu vou estar sempre exaurindo o sistema. Por isso que tem tanto sofrimento. Então, o que eu pensei? Se eu treinar em massa as pessoas a racionalizarem a emoção, o cérebro aprende, depois ele faz de forma automática. Vai acontecer uma coisa, ele vai falar assim, o que nós vamos fazer? Eu assino isso, é isso? Eu Você assino assina o custo, hoje o valor dele é o custo dele, porque tem uma operação. E detalhe, manda áudio com a minha voz, que ela vai devolver o áudio. Ela faz tudo, ela lê, você brigou com alguém, mandou todos os prints, ela lê todos os prints, ela te dá uma devolutiva, ela termina sempre com uma pergunta. Só que é qualquer pergunta? Não. Esse é o mapeamento que eu fiz. Sim. Perguntas estruturadas para criar associação dos neurônios para a solução mais rápida. Quer dizer, esse teu processo, ele não me dá solução. Ele ajuda o meu cérebro a se organizar para chegar na solução, é isso? A solução sempre está dentro da tua cabeça. Sim. É você que tem a solução, porque depende de como você lida com a sua emoção. Sim. Então, o que ela faz? Ela te ajuda, por perguntas estratégicas, a você criar circuitarias neuronais de solução. Circuitarias são a comunicação entre o neurônio, mas com tempo mais breve possível, com bem menos sofrimento. E a Porsche? E a Porsche, eu depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu comecei a atender gente no hospital, e um indicava o outro, que indicava o outro, que indicava o outro. Aí teve um cliente meu que me deu a empresa dele para eu atender, e aí eu comecei a ganhar. E aí, quando eu coloquei ele no hospital, porque eu não sabia quando que eu ia sair daquele lugar. Então eu fiz tudo para sobreviver dentro daquele lugar. Mas quando eu descobri que eu ia sair daquele lugar, eu deixei meu marido em casa,
fui a pé na esquina da casa que eu tinha uma BMW, uma concessionária. Cheguei lá e falei assim, é verdade que vocês têm um programa que eu te dou esse carro de entrada? Você divide o carro, porque assim, pega um carro de 120, Sim. o meu carro valia 30. Eu queria um carro de 120, mas eu não tinha 120 mil para pagar. É verdade que vocês, eu dou meu carro de entrada, não, você pega o carro de 120 e divide no meio, então fica, a última parcela é 60 pau. E aí, a gente só olha isso aqui, ó, metade do carro. Então ele entra com, o carro que eu tô te dando vai entrar como entrada. Sim. E o resto você vai dividir em 24? Eu não lembro mais, acho que são 2 anos. Você entrava com 30, sobravam 30, ele dividia esses 30 24 vezes. Tá. E depois eu tinha uma última parcela de 60 pau. Tá. Depois desses 24, teria... Exato. Tá. E aí eu podia... Mas eu falei, eu não quero saber da parcela de 60, eu vou esquecer isso aqui é o futuro, eu vou olhar o hoje. Tudo que a gente trabalha no agora e valida as pequenas conquistas e presta atenção no agora é que vai garantir o sucesso do meu futuro. Isso é para qualquer pessoa. Uhum. E aí eu fazia isso, só que eu estava sentada numa BMW. E aquilo, para quem gosta de carro, eu achei fantástico. Eu já tinha rompido a primeira barreira da minha família. Eu tinha um primo que na época ele falou para mim assim, mas você não tem medo de andar com um carro desse? Eu falei, não. Ele falou, e se roubar? Ué, tem seguro, leva. Mas e se ele põe tanto se, passado um ano que ele viu que eu não morri, não aconteceu nada, ele comprou uma X1. Uma X2 ele comprou. Então assim, eu saí de lá e cada vez que eu conseguia pagar uma parcela por mês, eu falava, é isso. É assim mesmo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então não é só pedir e falar, é ação de movimento, é intencionalidade, é validação das pequenas conquistas. Não é só falar. Você tem que fazer a energia circular e você tem que pôr intenção. E não é para se criticar. O grande erro das pessoas é quando dá errado, elas se xingam. Pra quê? Se seu cérebro responde a comando de voz, você se xinga. Se eu falar, errei um negócio, sou burra. Errei de novo, burra. Uma hora ele acredita. Ele fala, tá bom, ele vai lá no repertório de tudo que você já viu de filme, que as pessoas eram chamadas de burra, e ele faz você se comportar assim, porque você está dando o comando para ele. Na programação mental mesmo, né? Eu vi uma publicação essa semana, não lembro se era um vídeo, o que era. De um médico, eu não consegui parar para ver o que era, eu passei rapidamente ali, mas ele tava explicando como é que você incute na tua cabeça uma ideia, né? Ele está dizendo o seguinte, você pense nela, escreva essa ideia, leia em voz alta. E aí foi legal porque ele foi contando o que acontecia em cada estágio. Ele fala, pensar nela ativa XPTO. Sim. Quando você escreve, ativa BCD. E quando você lê em voz alta e escuta a tua voz falando aquilo, ativa MNP. Sim, só tem um problema. Se você tiver herdado uma crença limitante dos seus pais, nada disso vai dar certo. Ela breca Sim. Sim, porque a gente pertence a grupo, e o primeiro grupo de referência por sobrevivência é a família, o quem te criou. Então, você vai usar o repertório deles até os 24 anos. Se você não atualiza o seu, e não ressignifica, se separa, foi obrigado, agora eu vou escrever o meu, não vai adiantar. Uhum. Se eu falar pra você agora assim, ó, deseja um helicóptero, se seu cérebro falar assim, pra quê? Já não vai dar certo. E aí você pode escrever, você pode fazer o que você quiser. Mas quer dizer claramente que você não se autoriza porque o repertório que você herdou ainda está, o software ainda antigo está instalado. Você entende como é fácil eu trabalhar isso tudo aí para criar a minha igreja do Pocotó dos últimos dias? Facinho. E ganhar dinheiro eu seria uma excelente... um monte de gente aí que vai acreditar nas tuas... Não, volta. Não, é um monte de gente que você vai falar, pô, você pode, vem comigo, me dá o dinheiro aqui, vou te vender o espaço no céu, toda aquela coisa que... você tá falando de sensacionalismo. Não, eu tô falando de você pegar, você colocou para mim uma teoria, tá? Que ela, então a partir dessa tua teoria, eu posso criar uma narrativa maravilhosa entendi. E convencer que se você estiver perto de mim e me der dinheiro suficiente, eu vou indicar a você o caminho para você se programar, porque você vai ficar rico, que é o discurso dos tais coaches que destruíram o termo coach. Mas o grande problema, esse é o ponto, não tem almoço grátis.
É você enfrentando seus bichos, entendendo por que você enrosca, ressignificando crença limitante. E quando eu falo crença limitante, apesar do termo ter sido banalizado, é porque a gente herda o software para sobreviver da nossa família. A gente tem que atualizá-lo. Isso só pode ser feito depois dos 24 anos. Mas tem muita gente que não atualiza e continua replicando, retroalimentando as coisas e fazendo passando para frente, de geração para geração, porque não ressignificou, porque não mudou. Então, por exemplo, esse negócio de... A minha família dizia, a gente tem uma maldição. Nossa maldição é que as mulheres se matam. Mas ninguém foi atrás para tentar entender, ninguém teve curiosidade. Vai parar em mim. Vai parar em mim. Essa coisa para em mim. Parou Daqui em de mim não passa. De mim não passa. Parou agora, acabou. Não aceito, não aceito. Uhum. Não dá para fazer isso sem uma ajuda, dá? Sem ajuda externa? Olha, meu conhecimento tá todinho na internet. E são coisas diferentes. Sim, é uma ajuda externa. Não, é uma ajuda Quando externa. o pessoal fala um negócio de autoajuda, peraí, é uma ajuda. Não, quando eu pego um livro e leio um livro, ele me ensina. Tudo ajuda, mas tem uma coisa. Eu fui num podcast também outro dia, e eu tava contando a história de como que eu pedi uma coisa pro Waze, né, pro universo, e o universo me trouxe o dinheiro picado, né? Que essa história é engraçadíssima. Mas eu tava explicando aquilo, e eu tava contando naquela situação, naquela época, que foi em 2013. E eu tava explicando o que tava acontecendo ali. E as pessoas, em vez de ir atrás do que eu tava falando, ir esmiuçar, ver se para ela comportava, se fazia sentido, se ela ficaria bem com aquela informação, eu recebi acho que umas 500 para mais de pessoas no Instagram falando me ajuda. Não é assim. Não, quando eu tentei ajudar minha tia, ela falou não quero, obrigado. Então, para eu poder impactar a vida do outro, o outro tem que querer. Já começa daí. Mas ele tem que minimamente se interessar por aquilo e fazer primeiro por ele. Então, tem tudo na internet. Vai ler, vai estudar, vai... Eu trouxe a Lucilena Galvão aqui. E ela falou, eu não consigo ajudar a parir alguém que não está grávido. Exato, exato. Eu tenho que estar grávido antes para a gente poder ajudar você. Exato, então você tem que ter uma consciência de quem é você, como você funciona, e o que você gostaria de mudar em você. Ou o que está te atrapalhando. Ou as pessoas não sabem, se eu falar assim, o que você quer da sua vida? Tem muita gente que não sabe falar uma resposta dessa. Uhum. O que você quer fazer até o final do ano? A pessoa buga. Ela tá muito ocupada sobrevivendo. Pois é, mas esse é o ponto. Aí eu deixo a vida me levar. Sim. Então, quando você acha que alguém vai jogar uma corda para te salvar, você vai ficar na dependência. Aí é a vítima. Ou você é vítima ou você é protagonista. E sim, como protagonista, você pode ir ler, se informar, pedir uma assessoria, tal, mas você tem que ter o mínimo de discernimento. Para isso você precisa realmente ir atrás de, cara, será que eu concordo com tudo que ela fala? Deixa eu ver se isso esbarra em alguma coisa que não gosto do jeito que ela fala. Porque se você não gosta do jeito que eu falo, não adianta, não vai funcionar. Mesmo sendo uma coisa que... Porque o que eu falo não é novidade. O que eu falo, um monte de outras pessoas falam. Então procure quem você se identifica. Mas tenta só pegar o mesmo conteúdo. Mas as pessoas estão tá todo mundo muito nervoso. Eu fiz hoje vou publicar, não publiquei ainda. Aliás, publiquei ontem um texto que virou um do meu podcast hoje. Que eu fiz um texto sobre a caminhada do Nicholas, né? E nesse texto eu examino a ferramenta caminhada. O que significa alguém caminhando de um lugar para outro, né? Não interessa quem. Tanto que eu dou exemplo, o Gandhi fez isso, os negros fizeram nos Estados Unidos, o Brasil teve um monte de caminhada. O que significa alguém se movimentando para algum lugar do ponto de vista de impactar a sociedade? E eu faço um comentário, ficou muito legal, tanto que explodiu o texto lá, né? Cara, o que entrou de negro no comentário discutindo o Nicholas?
Quando não é ele É. o foco. Ele só tá ali, mas com aquele nome, quando foi dito, derruba o disjuntor e você ouve o nome, o disjuntor cai, aí o que vem na sequência, você não quer mais saber se aquilo é bom ou é Não. ruim, eu não vou nem te ouvir, porque você falou algo que vai contra alguma coisa, então eu não me despi Então, de... mas isso é reatividade. Sim, Então ele lida com o outro como se ele tivesse que morrer ou matar. sim, Esse é o ponto. sim, Isso é reatividade. sim. E aí é difícil, porque a pessoa precisa. Por isso que eu te falo, informação salva. Sim. Ela te dá a opção da escolha. Então as pessoas têm que realmente se informar de fontes, né? De fontes seguras. Tá aí, a gente sabe quem de fato age e faz o que, né? Se comporta como diz, e quem só faz e. Para isso você tem que se treinar para entender isso tudo. Eu chamo de construir um repertório, desenvolver tua capacidade de julgamento, tomada de decisão, que é aí que tá o começo das coisas. Cara, dá para ir muito longe aqui. Dá. Você só não me contou ainda por que é a véia da Porsche. Porque quando eu comprei minha Porsche. Não, primeiro. Aí, nossa, Você tava de BMW, aí você foi pra Porsche. Não. Eu tava de BMW e aí meu filho fez 18, 17, não lembro mais. Eu não sei. Meu filho, eu falei assim: meu filho vai fazer 18, eu vou comprar outro carro pra ele. E eu comprei um Mini Cooper, mas usado. E aí eu comprei o Mini Cooper e tal. E aí um dia eu liguei pro meu filho e meu filho tava na Avenida Europa, num domingo. Eu achei estranho, porque tem concessionária lá tal, mas domingo é fechado. Aí eu falei, esse moleque deve estar usando droga, eu vou lá fazer uma investida. Apareci lá, né, do nada, falei, o que você tá fazendo aí? Aí quando eu terminei a frase, o que você tá fazendo aí, eu olhei pro lado, parou uma McLaren Senna, que é um carro lindíssimo, e um monte de moleque saiu de tudo quanto é lugar e começou a filmar o carro. Eu falei, meu Deus. Eu falei, filho, eu quero isso. Ele falou, você e o mundo, né? Eu falei, não, filho, não é o carro que eu quero. Eu quero ser filmada. Eu quero ser filmada. Eu quero saber, eu gosto de experiência. Eu quero saber que sensação é essa de ser filmada. Aí ele falou assim, mãe, mas é 30 milhões o carro. Eu falei, não, tá. Qual que é o carro mais barato pra ser filmada? Aí ele falou assim, Mustang. Eu falei, Mustang. Isso foi no domingo. Na segunda eu voltei na loja que eu comprei o carro. Eu virei pro cara e falei assim, tô devolvendo o carro. Ele, nossa, Ana, você não gostou? Eu falei, não é isso. É que agora eu quero um Mustang. Aí ele falou assim, nossa, você tá saindo de um carro de 70 para um de 270? Eu falei, E quantas parcelas faz? Aí ele assim, 60 é o máximo. Eu falei, então 60. Eu vou dar isso aqui de entrada e vou pagar a parcela. Beleza? Aí ele, que cor você quer? Eu falei, a cor que filma. Ele, oi? Eu falei, eu quero a cor que filma. Ele, não entendi. Eu falei, eu quero ser filmada. Beleza. Aí consegui o carro, fui filmada. Que cor? Ele era branco e tinha uma faixa azul. Azul. E aí meus carros têm personalidade, a gente põe nome neles e etc. É muito divertido, a gente se diverte muito. Aí no seu Mustang você começou a ser filmada. Não, eu fui filmada, né? Eu fui filmada e beleza. Não, pra mim já tava suficiente. Tava tudo certo. Quando eu lancei o Eita, eu tive que ir pro Instagram. Essa menina que começou comigo, né? Ela falou, Ana, agora você precisa mostrar pro mundo. Só que pra isso você precisa ir pro Instagram. Eu falei, não, rede social, não vou. Né? Resistindo. Ela, não, mas você tem que ir. Você tem que mostrar autoridade, blá, 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 blá. Beleza. Aí fui pro Instagram, comecei, e aí é contar moeda, né? Tipo, entrou 1, 2, 15, primeira família, depois não sei o quê, beleza. Aí, paralelo a isso, o meu filho falou assim, eu falei, nossa, filho, Mustang é difícil de dirigir, né? Qualquer chuvinha, a traseira aparece aqui, né? É realmente um cavalo selvagem. Aí ele falou assim, mãe, mas a gente pode ir pra uma Porsche. Eu falei, Porsche? Eu falei, explica melhor. Eu falei assim, vamos lá. Ele falou, não é assim. Eu falei, não é assim? É como? É assim, mãe, ó. A gente entra aqui no computador, monta um carro do jeito que a gente quer. Daqui sai um código. Esse código a gente vai na loja, a gente entrega esse código. Aí a gente entra numa fila. Falei, fila? Aí essa fila pode durar. Falei, mas quanto dura? Normalmente é 9 meses. Falei, é um parto, é um filho.
Ele falou, Aí eu falei, mas como é que funciona? Aí a gente entra na fila, quando ela for ser produzida lá na Alemanha, você vem aqui, dá um sinal, aí é valendo. Mas tem uma fila, aí é valendo. Aí demora mais 60 dias, ela vem de navio, e aí ela nasce aqui. E é literalmente mesmo ela nasce, porque o navio pega uma por uma num caminhãozinho baú, e eles filmam ela abrindo, ela descendo, é um negócio fenomenal. Eu achei aquele negócio ali, eu preciso disso na minha vida, filho. Vamos fazer. E aí assim fez. E aí, paralelo a isso, o EITA, né? Aí, putz, não tinha seguidor, não tinha saco, não sei o que. Eu vi um monte de gente ruim, com muito seguidor. Falei, ai, gente, esse negócio aqui é muito ruim de entender, não é uma questão de competência e qualidade, é meio aleatório, saco, xingando. Aí eu virei pra menina e falei assim, ó, seguinte, se em uma semana esses números não subirem, eu vou desistir, porque eu perco muito tempo nesse lugar, eu tenho um monte de coisa pra resolver e tal. Beleza. Tô indo de Porsche atender um cliente meu, passo na Avenida Europa de dia de semana, e o menino filma e fala, é uma Porsche, é uma velha dirigindo uma Porsche. Eu peguei, meu filho me conta desse menino, e ele pegou o vídeo, mandou e falou assim, mãe, fazer botox urgente. Pera aí, esse menino filmou e publicou? Publicou. Esse menino é influencer? Ele é influencer, ele chama Rodrigo, é do canal Dub Brasil. Tá. Aí esse menino publicou, meu filho seguia esse menino, que lembra, meu filho ficava lá na Avenida Europa e tal, e o meu filho viu e me mandou. E a hora que eu vi, eu fui zoar. Eu peguei e falei, agora vamos testar o TikTok. Na época, joguei pro TikTok colocando, ser velha tem suas vantagens. E o vídeo bateu 1 milhão, 2 milhões. E aí nisso, onde o menino ia, que era o Rodrigo, todo mundo perguntava de mim. E ele não entendia o que estava acontecendo. Aí ele entrou no meu Instagram, zoou comigo, né? Falou que eu nem era tão velha assim. E aí ele falou assim, você gravaria comigo? Gravaria, mas a história dele é legal. Esse menino, ele sofreu um acidente, né? Um cara foi lá pedir dinheiro, eu sei que deu 2 tiros nele e ele ficou tetraplégico. E ele vivia das visualizações do YouTube, que ele ficava filmando na Avenida Europa. E aí quando meu filho me contou a história dele, junto com ele pedindo pra eu filmar com ele, eu falei, demorou, vamos fazer o menino ganhar dinheiro. Aí ele coloca o vídeo assim, a velha veio tirar satisfação. E eu nunca tinha vivido isso. Aí botaram ele no carro, botou a câmera, e eu falei, mas o que eu falo? Ele falou, o que você quiser. Só falei porcaria. Só bosta. A gente deu muita risada, falei que a polícia... Ele fez um vídeo, é isso? Tem um vídeo no canal dele até hoje. E aí, depois desse vídeo, ele me chamou para uma arrancada. E eu fui na arrancada, não só fui na arrancada, como eu ganhei a arrancada. Uhum. E eu adoro experiência. Eu aprendi 5 minutos antes, 10 minutos antes, eu aprendi como é que meu carro, que era Porsche, preta, na época, arrancava. E eu achei aquele negócio fantástico, mas fiz um monte de bosta. Botei um capacete com a piranha dentro. Eu tava com o cabelo com uma piranha, botei um capacete. A cada tranco que eu dava, a piranha comia minha cabeça. Eu falei, gente, será que é da adrenalina isso? Mas foi divertidíssimo. E esse menino ganhou muito dinheiro com isso. Muito dinheiro a ponto de comprar, sei lá, 2 carros. E o velho da Porsche ficou... E aí a gente brinca com isso, porque eu não ligo. Eu sou velha na referência do outro, como de 80 é na minha. Sim, né? sim. Então, pra mim... Sim. Vamos lá, quem quiser te conhecer, saber mais, comprar o seu livro que não foi escrito ainda, aí eu vou te dar uma dica, vou te dar uma bela dica. Guarda essa dica, você serviu muito pra mim, tá? Aprendi isso com o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Falou, cara, cria um diário. Naquela época era um diário escrito mesmo, né? Hoje não precisa, hoje o teu diário é o teu Facebook, não importa. Cria um diário e nele você lança teus insights diários. Bota o insight lá, cara. Eu já tenho. Pá. Falou, quando chegar no final do ano, você junta os insights, você tem um livro. Tem um livro, mas eu já tenho. Então, muito disso é o que tá no EITA, inclusive. Então publica, cara. O que falta? Quer um personal publisher? Eu te dou a dica de um.
Então depois é. Tipo, assim, você bota aí o livro da véia do Porsche. É, Tô vendo a capa dele já. vai ser maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com você, vamos lá, como é que te conhece? Uma coisa importante assim, né? As pessoas às vezes querem passar comigo. Eu não atendo ninguém que não seja por indicação. Uhum. Não dá. E não é por nada, é porque eu não tenho tempo mesmo. É Sim. porque eu já tenho todos os horários, eu já tenho. Você tem uma clínica hoje? Você atende numa clínica? Eu tenho um consultório. Ok. E também eu atendo empresas, eu atendo muito alta performance. Tá. Muito CEO, diretor, atleta. Eu atendi já a equipe de videogame, atendo um monte de. Então, porque é para fazer esses ajustes. Sim. Então, mas eu tenho o anaclaudia.eita, que é o Instagram. Tudo junto, Tudo anaclaudia. junto. E meu nome é junto, você acredita? O Ana Cláudia, né? Eu vi a hora que eu recebi, eu achei interessante. Ana Cláudia, tudo junto, .eita. Eita. Tá, entra no Instagram. Entra no Instagram. Tem um site também com informação. No meu Instagram tem um link que leva pro Eita, já para conversar e tudo mais. E hoje E assim, eu recebo muito feedback do Eita. O Eita realmente está fazendo o que ele veio para fazer. Vamos olhar, né? Fiquei interessantíssimo. Eu vou dar uma olhada nele aí, vou virar cliente. E o mais legal é ele falar com a minha voz. Isso é muito foda. Virar cliente. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Cara, dá para ficar aqui 4 horas, tá? Quem sabe você volta numa outra aí, a gente faz a continuidade aí, né? Mas foi um prazer conhecer a velha da... Fazer o retorno da velha. Da Porsche. Mas aí eu vou arrumar o espaço e você vai vir de Porsche. Aí sim. Tá combinado? Arruma o espaço. Valeu. Aí eu venho. Obrigada. Tchau, tchau.